já quero começar agradecendo pelo convite. Para mim, eu me sinto muito honrada de verdade de estar aqui. Não sou a melhor pessoa para falar, mas aceitei o convite de braços abertos e muito obrigada mesmo. Professora, também quero agradecer ao pessoal da diretoria da mentoria e a minha colega que irá me suceder, a Iana. E a gente vai falar hoje sobre os desafios, né, na vida universitária de planejar os estudos. Eu não preparei nenhum slide, porque, na verdade, eu queria que esse momento fosse, assim, um momento de conversa entre a gente, então vocês se sintam à vontade para ligar as câmeras, quem quiser, ligar o áudio também, quem quiser falar, o chat, e para a gente ter realmente esse momento de conversa entre a gente, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma espada aqui de dois gumes. Os mesmos desafios que vocês têm são os mesmos desafios que eu tenho também durante o meu semestre e durante todo o ano. Então, eu quero começar a falar, eu fiz alguns tópicos e eu vou começar a falar sobre eles. O primeiro tópico que eu fiz aqui, quais são os desafios? Os maiores desafios que a gente tem é o de planejamento. Porque vocês já perceberam que a gente passa tanto tempo planejando? É muito tempo. Eu preciso fazer uma planilha, eu preciso fazer um caderninho, eu preciso fazer tal coisa. A gente passa tanto tempo planejando que a gente não executa nada. A gente passa mais tempo planejando do que fazendo. Eu acho que esse é o maior desafio de todos. É planejar. E aí vem uma questão que a professora falou, que é o que leva à ansiedade. A gente planeja tanto que a gente fica ansioso. Nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer e depois não faz nada. Que a gente se planeja tanto e depois não faz nada. Eu quero que vocês entendam que não é que a gente não tem que deixar de planejar, a gente tem que planejar sim, mas a gente não pode fugir da nossa realidade. A gente tem que planejar pensando, será que eu consigo fazer isso até o final? Será que eu tenho que passar tanto tempo me planejando? Porque senão gera uma ansiedade desnecessária, gera tantas coisas assim que, na verdade, não precisam. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, eu preciso me planejar, mas eu preciso me planejar já colocando em foco a minha realidade. Outra coisa também, que é um desafio muito grande, é otimizar o tempo. Como eu posso otimizar o meu tempo? A gente sabe que esse momento do EAD foi muito atípico para todo mundo, porque normalmente a gente acordava e ia para a UNB, fazia as nossas coisas e voltava. Com EAD, não. A gente tem que acordar de manhã, muitas pessoas têm que ajudar em casa, limpar a casa, cuidar dos sobrinhos, cuidar dos irmãos, cuidar de muitas coisas. Tem os momentos síncronos, assíncronos das reuniões e acaba que otimizar esse tempo para atender a todas as demandas se torna uma coisa assim, meio que impossível. E o que a gente tem que ter em mente é, cara, como é que eu vou conseguir gastar o meu tempo? Como é que eu vou fazer isso numa forma que vou conseguir conciliar todas as coisas que eu tenho para fazer na minha vida normal e as coisas que eu tenho para fazer na minha vida escolar. Uma coisa que eu uso bastante é que, assim, tem aulas síncronas que eu não consigo entender muito bem. E não é por conta do professor, da didática, é porque a minha mente, naquele exato momento, não funciona. Então, assim, por que eu vou ficar lá sentado, sendo que, por enquanto, eu posso estar fazendo outras coisas e depois assistir? Então, a gente tem que pensar nisso. Se aquele momento é o momento, otimizar, na verdade, o meu tempo, não ficar gastando o meu tempo para nada, porque não adianta você estar sentado na cadeira sendo que você não está aprendendo. Você pode ir fazendo as suas outras coisas e depois, quando você estiver centrado, você voltar para fazer a sua atividade, estudar, né? Whatever. E é isso que entra o terceiro tópico, manter uma rotina produtiva.
você já tem que pensar em planejar os seus estudos da melhor forma que você possa se manter assim produtivo. E é claro que nesse meio termo a gente vai ter muitos desânimo, a gente vai querer, nossa, já estou cansado, não aguento mais, mas se a gente começar a seguir essa rotina todos os dias, você vai ver que ao passar do tempo, essa rotina já vai ser assim, totalmente produtiva, porque você vai saber o que você está fazendo. Outra coisa é gestão de prioridades. O que tem sido a prioridade para vocês agora? Será que é os meus estudos? Será que é o celular? A gente passa muito tempo, jovens, eu me incluo, a gente passa muito tempo no celular, e aí fala, ai, não dá tempo de eu fazer as coisas, não dá tempo de eu fazer as atividades, mas quanto tempo tu está gastando no teu celular? Quanto tempo tu está gastando no teu Instagram, no teu TikTok? Talvez, não que isso seja errado, mas talvez você esteja dando a prioridade para uma coisa que nesse momento não é o ideal, né? E eu acho que esses são os maiores desafios. Tem outros desafios que vocês acham importantes? Coloquem aí no chat, interajam comigo, gente, sou muito carente. Fale comigo. Vazou eu, estão falando aqui no chat, então não sei. Legal que vocês estão interagindo no chat, porque eu não gosto de ficar falando sozinho, gente. E depois que eu vou prosseguir aqui, mas se alguém quiser falar, sério, pode abrir o microfone e falar. Sim, eu acho que o pior de tudo é conciliar as coisas de dentro de casa com as nossas tarefas. Eu acho que é o maior desafio desse EAD, a gente ter que conciliar tudo isso. É extremamente pesado para a nossa cabeça. Eu acho também que diferenciar, né? Diferenciar. Por exemplo, a gente tinha um ambiente da faculdade, quando a gente ia para a faculdade, a gente ia para estudar. E em casa, para descansar. A gente voltava para casa para descansar ou fazer as atividades de casa. E aí tudo virou um só. Então, por exemplo, esse ambiente que, por exemplo, da faculdade, que gerava o estresse, está dentro de casa. E aí vai acumulando. Nossa, é muito difícil, porque quando você está tentando se concentrar, tem, a sua mãe está gritando lá atrás, está falando para fazer tal coisa, ou você esqueceu de fazer tal coisa dentro de casa, enfim. As coisas, o lugar de descanso que você tinha, o seu quarto, virou seu ambiente de estudo, e é integral, em tempo integral. Você não tem um horário só, porque às vezes naquele momento você não está sendo muito produtivo, igual você falou. Aí você quer fazer à noite, ou então você quer fazer em um outro horário que não seja o da aula. Enfim, você está em tempo integral agora, você não tem um horário só para estar na faculdade, para estudar. É isso. É exatamente isso. Dentro de casa foge totalmente do contexto de como era ir para a faculdade e o que torna, assim, um dos maiores desafios mesmo, é Não estar ter um dentro de casa. espaço, né, gente? Isso que a Isabela falou, né, de você não conseguir diferenciar mais, né? Eu confesso que as primeiras semanas que eu estava afastada, né, fazendo meu doutorado, então eu tinha uma rotina dos meus estudos, de escrita e tal. Aí depois, quando voltou o trabalho, veio aquele avalanche. As primeiras semanas eu começava às 8 da manhã e ia acabar meia-noite. Quando eu vi, a gente acabou o dia, eu continuei ali o tempo todo na frente do computador e tá, quando eu vejo, mal comi direito, e eu falei, gente, não pode ser assim, né? A gente tem que começar, infelizmente, é difícil isso, mas a gente tem que começar a criar, né, dentro de um único ambiente, mas criar ao menos um espaço onde a gente vai falar, não, esse aqui é o meu limite, né? Eu posso ir até aqui, até tal horário, e a gente mesmo começar a colocar isso. Só que às vezes é difícil, porque tem as interferências ao redor, no ambiente, né? Assim, não sei para quem mora sozinho, mas para quem tem outras pessoas dentro da casa é complicado, né? Tem as outras pessoas, tem as outras interferências, então é muito desafiador mesmo. Nossa, eu tô passando por uma coisa bem parecida que a senhora comentou. Foi até ontem. Ontem eu estudei 16 horas seguidas. Tipo, de passar 16 horas sentado numa cadeira sem levantar para absolutamente nada. Nem para ir ao banheiro eu fui ontem. Foi terrível. E em relação a essa dispersão de coisas, acho que a pior dispersão que eu estou vivendo hoje
é a própria universidade, com uma avalanche de conteúdo, tipo, era ensino remoto e de repente se transformou em ensino EAD. São trocentos fóruns, são trocentas coisas que eu tenho que comentar ao mesmo tempo. Enfim, tá estranho, muito estranho. Isso, gente, é muito difícil, porque a gente vai adoecendo, né, nesse meio do caminho aí. E realmente a gente precisa dar lugar a isso. E as relações parece que vão ficando mais enfraquecidas também, né, com as outras pessoas da universidade, com os colegas, né? Não só para quem está estudando, mas eu digo até mesmo quanto professores, meus colegas, né, de trabalho e tudo, porque a gente fica só nessa da telinha ali, até hoje mesmo de manhã eu estava conversando com o Caetano, a gente fica só ali, às vezes na mensagem de texto, né, às vezes nem de voz mais, e a gente vai perdendo essa proximidade do humano, né? Nossa, é muito esquisito, realmente. Mas é realmente isso, gente. A gente até estreita as nossas relações, igual a professora falou. Hoje mesmo meu pai falou, ai, mas a Sara só fica o dia todo dentro do quarto. Porque não tem como a gente sair, né? Porque a gente tem que estar aqui o tempo todo fazendo as nossas atividades e acaba que a gente esquece de conciliar tudo. E isso é o próximo tópico que eu ia falar. Como conciliar tudo. Eu não sei se vocês já viram aquele meme que tem bem assim, estudo, namoro, faço academia e durmo 8 horas por dia. Como eu faço isso? Aí embaixo está bem assim, é só fazer tudo mal feito. Não sei se vocês já viram esse meme, mas não é bem assim que a gente tem que fazer as coisas. A gente tem que fazer tudo, mas a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que tentar conciliar e ir até o nosso limite. É claro que não dá para a gente querer abraçar o mundo todo, mas a gente pode tentar fazer as nossas coisas que a gente fazia normalmente com um planejamento. Se a gente planejar antes, se a gente anotar as nossas atividades, se a gente escolher uma estratégia, olha, para mim dá a estratégia de estudar de noite. Estudar de noite eu rendo bem melhor. Então, durante o dia, vou fazer minhas obrigações de casa e de noite eu vou estudar. Então, talvez a estratégia que dê para mim não seja boa para você, porque tem gente que fala, vou estudar de noite, chega de noite e não estudo. Então, essa daí já não é uma estratégia boa para você. Então, a gente tem que escolher uma melhor estratégia, otimizar mesmo o nosso tempo. Isso que que faz a gente conciliar tudo. E não deixar as coisas para a última hora. Porque, às vezes, o mal do estudante, o mal do brasileiro é o trabalho é para entregar semana que vem. Vou fazer 5 minutos antes, vou fazer antes. Não. Planeje. Se o professor passou a coisa para você fazer hoje, faça hoje. Se você tem uma coisa para entregar semana que vem, já começa a se planejar para fazer hoje. Não deixa para fazer quando estiver chegando em cima. E aí você vai ver que quando você vai conseguir conciliar tudo, mesmo que seja muita coisa, mesmo que seja assim surreal, você vai conseguir conciliar. E tire um dia de folga para sua mente. Não fica querendo estar de domingo a domingo sentado no computador, querendo estudar o tempo todo. Calma, tire um dia para você brincar com seus pais, um dia para você ir à igreja, não sei, um dia para você fazer alguma coisa que te deixe relaxado, ler, escutar música. Tire um dia só para você. Eu sei que é muito difícil, mas pelo menos assim, uma tarde, olha, essa tarde que eu vou tirar para eu dormir a tarde toda. Não vou estudar. Depois, quando eu acordar, eu estudo. Eu sei que é muito difícil, eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas é importante, porque você vai estar cuidando da sua saúde mental. E se você não tiver saúde mental, você não vai conseguir fazer muitas coisas. Então, vai ficar assim, não vai ficar equilibrado. Então, tire um dia para vocês, pratique atividade física, aproveite o seu momento de almoço, gente. Esquece do celular, esquece das coisas que você tem que fazer, aproveita, tira o seu momento de almoço só para você almoçar, sair um pouco para fora, ver vídeo besta do celular, sei lá, mas tira esse momento de almoço para vocês. E o importante, respeite os seus limites. Talvez, o meu colega passou o dia todo estudando e eu estou muito atrasada e eu fico já naquela ansiedade. Calma, respeite os seus limites.
vai dar certo. Talvez o seu colega esteja mais à frente um pouco no conteúdo do que você, mas isso não quer dizer muita coisa. Respeite os seus limites, faça as coisas no seu tempo. Então, era isso que eu queria falar. Planeje mesmo, otimize, mas também tire um dia para você. E eu só quero deixar aqui 3 dicas de aplicativos que ajudam bastante, que é o InClass, não sei, depois eu coloco no chat, que ele organiza as nossas tarefas e ele até permite anotação, por exemplo, dá para tirar foto do conteúdo e colocar lá, tipo, no dia tal vou ter prova dessas coisas, e aí ele vai te mandar, na verdade, as fotos do conteúdo para você ir relembrando, é muito bom. O Rescue Time, que é quantas horas você passa online. Eu, particularmente, não gosto muito desses aplicativos, porque, assim, a gente sendo bem realista, quem é que não passa o dia todo com o celular na mão? É impossível mesmo a gente estando em aula, a gente vai estar com o celular na mão, então isso daí só deixa a gente com mais ansiedade. E o Timeful, que ele bloqueia, na verdade, os aplicativos. Eu também não gosto muito, mas vai que tem alguém que goste, né? Na verdade, eu quero bloquear o meu aplicativo na hora que eu estiver na aula. Então, ele bloqueia e só desbloqueia depois. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me sigam nas redes sociais, TikTok e Instagram. E é isso, gente. Muito obrigada e eu espero que seja um ano, na verdade, de muita luz e de muito aprendizado para a gente, que a gente possa, assim, conseguir concluir todas as nossas obrigações. É isso. Sara, gratidão por você trazer essa reflexão, né, gente, do equilíbrio aí, do planejamento tem que ter, mas a gente não é robô, né? Eu depois vou compartilhar isso que eu vi aqui, que é tipo assim, ir bem nos estudos, conciliar empregos, cuidar da vida amorosa, passar tempo com a família, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, ter vida social, dormir 8 horas por dia, ser produtiva, aí no final tem aquele negócio do reCAPTCHA, não sou um robô, para clicar, sabe? Então, é isso, né? Claro que a gente precisa organizar, mas tem uma música que eu não sei se vocês já ouviram, aquela Seja Gentil, Seja Gentil com você. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Então, pode ser que tenha um dia que a gente não está rendendo, que não está legal. E aí, talvez você separou, né? Que nem alguém falou aqui que tem o dia da beleza. Às vezes o dia da beleza, sei lá, ou o seu dia do fazer nada, ou o seu dia do descanso era, sei lá, o sábado, o domingo, ou a sexta-feira, não sei qual que é. Você fala, pô, hoje eu não estou indo, então peraí, deixa eu mudar aqui o meu dia, quem sabe, vou respeitar, vou ser gentil comigo nesse dia. Sem deixar, é claro, de se organizar com as demais coisas, né? Então, ter essa flexibilidade com si mesmo, né? De não se cobrar tanto também, né? Mas também não deixar o trem solto, mas a gente tem que ir aprendendo a se conhecer e ser gentil com nós mesmos, né? Foi ótimo. Sara, você coloca suas redes sociais aí para o pessoal seguir. A Sara tem um Instagram, tanto ela quanto a Ana, né? De dicas de estudo. A Sara traz tanto para o curso de enfermagem quanto para o ensino médio, para quem está se preparando para o vestibular, e a Ana traz mais questões da enfermagem, então é bem legal. Fiquem à vontade para trazer perguntas e tal, mas eu vou dar a palavra agora à Iana para a gente continuar esse bate-papo, né, depois juntando as duas contribuições que elas trouxeram. Iana, com você. Oi, gente. Eu sou a Iana, né? Como a professora já havia falado, tenho um Instagram também, que é o @enfermeriana, e eu tô atualmente no 6º semestre. Já era para eu estar no 8º, mas por causa da pandemia, né? Teve esses atrasos, estágios, todo mundo aí sabe o que aconteceu, né? Pegando já a deixa do finalzinho da fala da Sara, né, que ela deu a dica de aplicativos, eu também ia trazer a dica do Forest, que é o que eu uso, né? Eu vi que até falaram aí no chat sobre ele, que ele também serve para bloquear aplicativos enquanto você está estudando, né? Porque o celular acaba sendo um distrativo muito grande quando a gente está estudando. Preparei aqui uma colinha com algumas diquinhas que eu pretendo falar. Acredito que muitas das coisas vai ser compatível com o que a Sara já estava falando. Uma da dica que eu tenho é
tenha tempo para o seu lazer, já pegando um pouquinho do gancho da fala da Sara de novo. Tenha tempo para lazer, tire um tempo para você, isso é muito importante, o equilíbrio é muito importante. Eu sempre costumo falar que tudo que é exagerado não faz bem. E se você estudar exageradamente, isso não vai te fazer bem também. Aí aqui, sobre planejar os estudos, né? Que é uma coisa muito difícil para todo mundo, assim, até para mim mesma, é um desafio. Mas eu acho que tem 3 coisas que são fundamentais na hora de você planejar os seus estudos. Primeiro é a organização. Você tem que ter organização, você tem que saber administrar o seu tempo e você tem que ter comprometimento. Por quê? Vamos supor que eu planejei minha semana todos os dias, coloquei que eu vou fazer algo relacionado aos estudos, estudar tal matéria. Eu tenho que ter o comprometimento para realizar aquilo, para não acumular lá na frente. Tenho que saber administrar meu tempo. Tenho que contar com imprevistos também, porque a gente não pode se planejar ocupando o tempo todo, porque às vezes acontecem imprevistos. Às vezes, sei lá, o seu ônibus atrasou e você vai chegar um pouco mais tarde, não vai dar para fazer aquele horário de estudo. Então, a gente também tem que ser um pouco assim maleável quanto a imprevistos, porque acaba que às vezes a gente fica se sentindo até culpado, né? Quando não está estudando, quando não está fazendo alguma coisa. Aí outra coisa que eu queria falar era conheça a sua rotina, tenha definido a sua rotina, horário de acordar, horário de dormir, porque é muito importante para os estudos a gente ter um sono regulado, a gente ter um sono de qualidade, porque é quando a gente dorme, né, que a nossa memória vai fixando ali. Estou lendo aqui o chat, às vezes a gente se cobra bastante mesmo, e às vezes o que acontece? Que já aconteceu muito comigo também. Às vezes a gente se atarefa muito, quer pegar várias matérias, quer pegar vários projetos de extensão, quer pegar um monte de coisa, e acaba que chega uma hora que a gente se sente sufocado, né? Por isso que a gente tem que se conhecer, não se comparar. Se comparar é uma coisa muito, assim, que não faz bem nem para nossa autoestima. Ai, mas a minha colega, ela consegue pegar 8 matérias, tá em 3 projetos de extensão, tá fazendo PIBIC, por que que eu não consigo? A gente tem que entender a nossa individualidade, quais são os nossos horários para estudar. Eu sou igual a Sara falou, o meu horário que eu mais rendo é à noite. Mas tem colegas minhas que elas rendem muito de manhã, elas rendem muito à tarde. E tá tudo bem, cada um estuda no seu horário, não tenho que me comparar, sabe? Isso faz muito mal. Outra coisa importante que eu acho que vocês até estavam comentando na hora que eu entrei foi sobre ter um ambiente adequado, né, para estudar, que faz total diferença, porque acaba quando você tem muita distração, né? Televisão, pessoa passando, é a mãe chamando, e aí acaba que vai te distraindo e tirando o seu foco. Aí é isso, minha experiência foi que eu fui aprendendo no decorrer da graduação mesmo. No começo eu achava que ia dar conta de tudo, queria abraçar o mundo com as mãos. No final eu descobri que às vezes eu posso dar conta, mas às vezes não. Mas que para eu dar conta eu preciso me organizar. São aqueles 3 pilarezinhos que eu falei: me organizar, administrar o meu tempo e ter o comprometimento de realizar aquilo. Porque quem nunca planejou o seu dia, no final não completou nada do que tinha planejado, sabe? E é isso, professora. Alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma experiência? Eu também queria falar sobre a forma que eu me organizo, né? Eu, todo domingo à noite, eu vejo as coisas que eu tenho para fazer, né? Eu já deixo tudo anotadinho, tenho um planner, então se eu tenho prova, se eu tenho trabalho, aquela semana eu olho no meu planner e aí eu vou definir o que eu vou fazer na minha semana. Na segunda, vou fazer isso, na terça, outra coisa, e vou definindo. Sempre
tendo conhecimento das minhas limitações, das minhas capacidades, mas ocupando meu tempo, me organizando e tendo comprometimento com aquilo que eu vou fazer. Porque tô vendo gente no chat que fala, eu organizo um dia de cada vez. É ótimo também. Eu gosto mais de organizar logo a semana, mas o importante é você se organizar. O Planner me ajuda muito. Planner. Tem gente que eu já vi também que coloca lembrete, sabe? Dia tal tem uma prova, organiza lembretes para poder ficar lembrando, né? Que tem aquilo e a pessoa estudar. Essa questão da organização de planner ou mesmo de organizar o dia, né? É só algo bem interessante da importância da gente se conhecer, porque às vezes, né, para quem vai começar agora, aí, então tá, e começa empolgado, né, vou começar a planejar, e aí põe um monte de coisa, e aí depois se frustra logo na primeira semana, porque pôs um monte de coisa naquele dia ou naquela semana, e aí quando foi fazer o balanço, caraca, não fiz nada, né, eu fiz, sei lá, 2 coisas de 20. Então, às vezes, é essa questão mesmo de se conhecer e considerar seus limites, né, enfim, limitações também e potencialidades para a gente poder ver, não, eu acho que dá para fazer tantas coisas aqui, eu acho que eu consigo, considerando toda a minha dinâmica do meu dia, da minha família, do contexto em que eu estou inserido, fazer assim, porque se a gente começa, né, simplesmente num plano isolado do contexto da situação, a gente vai ficar sempre frustrado no final da semana ou do dia, quando a gente olhar, caramba, não consegui fazer, né? Então, é muito importante isso. E aqui que alguém falou no chat sobre costume, né? Que quando a gente define a nossa rotina, é sempre bom você ter horários para acordar, ter o horário para descansar, o horário de estudar, o horário de comer, por causa que o nosso corpo ele vai se adaptando a esses horários. Então, quando chega certo horário, ele já sabe, agora é hora de estudar. Então, o nosso corpo ele reage de uma forma àquilo. É até uma coisa que eu andei até pesquisando sobre ter um local apropriado para estudar. Que quando você tem um lugar, assim, nem todo mundo consegue ter, né? Mas seria muito importante. Porque quando você tem, o seu corpo ele já associa aquele lugar ao estudo. Então, ele já vai se preparando para ter foco, para ter mais concentração. E são coisas importantes também. E eu gosto de frisar que o autoconhecimento nesse momento, que a gente tem que se conhecer para poder organizar os nossos estudos. Porque acaba que às vezes a gente fica espelhando muito no outro, no que o outro faz, no que o outro está compartilhando, que é importante fazer. E a gente tem que se conhecer, tem que reconhecer o que eu quero fazer, o que eu posso fazer e de qual forma eu vou fazer, para que tudo dê certo, né? E aí volto naqueles 3 negocinhos: organização, administrar o seu tempo e ter o comprometimento para realizar as tarefas. Sempre eu fico voltando nessa tecla, porque é a dica que eu dou. Quem me pede conselho, eu falo: tenha organização, administre seu tempo e tenha o comprometimento, que é para você poder se planejar, né, da forma melhor para você. Que acaba que às vezes a gente fica muito preso numa fórmula, e não existe fórmula. Não existe fórmula de estudos, não existe fórmula para você se dar bem numa prova. Cada um tem a sua fórmula, cada um tem o seu jeito de estudar, o seu jeito melhor de aprender. Depois eu vou até compartilhar com vocês no grupo um teste que ele mostra, você responde algumas perguntas e aí ele mostra como o seu cérebro aprende. São 3 dimensões. Se eu não me engano, é a dimensão tátil, né? Se você aprende mais na prática, se você aprende mais ouvindo, ou se você é uma pessoa mais visual, que aprende mais vendo. E esse teste é muito bom, porque quando você consegue reconhecer a maneira que você aprende, você consegue adaptar o seu estudo, por exemplo. Se você é uma pessoa mais visual, então você vai focar o seu estudo nisso, vai trabalhar com cores, né? Que é o color code, né? Que você vai, através de cores, você codifica para você poder memorizar mais rápido, você vai trabalhar técnicas de memorização que puxem as imagens.
Agora, se você é uma pessoa que aprende mais ouvindo, então talvez ouvir podcast sobre a matéria seja uma estratégia boa para você, sabe? Aí depois vou compartilhar com vocês esse teste. Vou pegar direitinho o link e compartilhar, que é muito legal também, nesse processo de autoconhecimento para focar nos estudos. Legal, Iana. Gente, e aí, vocês querem trazer alguma questão para discutir, para compartilhar aqui? É isso, não existe fórmula mágica, né? Senão a gente já estaria rico vendendo aí. Só da fórmula estava todo mundo aí passando em prova, passando em tudo. É um processo bem subjetivo. É claro que existem ferramentas e mais ferramentas, métodos e métodos. Então, as meninas compartilharam alguns aplicativos, né? Tem gente que lança a mão do Pomodoro, enfim, de outras questões aí mais clássico, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, não funciona com todo mundo, né? Porque cada um tem o seu jeito aí. Então, isso remete muito à questão da gente se conhecer também. Não sei, Sara quer trazer algo mais, alguém mais? Eu queria falar uma coisa rapidão que está me ajudando muito, porque normalmente eu tenho que estudar no quarto. E uma coisa que eu aprendi é porque a gente tem a mania de querer assistir aula de pijama. Só que isso não faz bem pra gente, porque a gente associa o pijama com, tipo, dormir, essas coisas e tal. E estuda, aí mistura tudo. Então, tipo, uma dica minha é, tipo, toda vez que você for estudar, ou toda vez que você for assistir uma aula, você trocar de roupa. Não precisa colocar aquela roupa chique, mas pelo menos tirar o pijama, para você indicar para o seu cérebro que você tá no momento de você estudar, ou você tá no momento de dormir, e isso, né? É isso mesmo que eu tinha para falar. É verdade, Luísa. Eu gostei do que você falou, porque no início, né, da pandemia, no início das aulas EAD, na verdade, quando a UNB voltou com as aulas, né, eu me senti, assim, desmotivada de estudar. Eu sentava, mas estava sempre de pijama, tinha acabado de levantar. E uma coisa que me ajudou muito foi isso, que eu passei, assim, antes das aulas, me arrumar como se fosse para a faculdade. Claro, né, que eu não vestia aquela roupinha toda, como eu iria para a faculdade, não calçava o tênis, mas eu tomava um banho, eu almoçava, escovava os dentes, e como se eu estivesse indo para a faculdade. Vestia uma roupa, assim, confortável, só que não fosse o pijama, e assistir a aula. E foi uma coisa que me ajudou nessa adaptação de ensino remoto também. Com certeza, gente. Eu acho que ajuda muito, né, a delimitar isso para nós, né, para o nosso cérebro, mas e também até para as pessoas que estão à volta, né, à nossa volta também em casa, né? Porque olham para a gente, você nem levantou ainda, então vem aqui, já que você está aí, vem fazer não sei o quê, não. Então, ajuda a delimitar para as pessoas e para nós mesmos. Muito legal, Luísa, você ter trago isso. Importante mesmo. Até porque eu vejo que a gente dispersa menos até, né? Porque eu estou focada ali para aquele momento, eu me preparei para aquele momento, né? Tudo bem, não precisa ser com aquele, né? Não vou ficar, pôr uma roupa de ficar em casa mesmo, mas pelo menos eu estou me preparando para aquele momento. Estou indo ali para fazer algo, né? Não estou só aqui, deixa eu ver o que é isso, né? Ou mesmo de ficar deitado na cama ali, na videochamada, porque isso tudo, né, ajuda a colocar essas bordas, essas margens que ficam difíceis nesse momento, né? A gente não tem muita margem, é tudo no mesmo lugar, no mesmo momento. Professor, eu tive uma experiência que eu acho bem legal compartilhar. Eu sempre utilizei Planner. Desde o vestibular, eu sempre gostei dessa ferramenta. Achei super legal. Mas de primeiro semestre do ano passado até mais ou menos janeiro desse ano, eu estava muito ansioso por vários motivos. E um deles era a carga de tarefas que eu tinha para cumprir, que eu não estava conseguindo cumprir. E daí minha terapeuta me deu uma dica de ouro, que era não estabelecer tantas metas para um dia com 24 horas. Porque isso estava me causando frustração e ansiedade de ter que cumprir aquilo que teoricamente eu havia planejado. Então, acho que, não sei se os colegas também concordam com isso, porque a gente às vezes se sente o super-herói criando um planner assim com
mais de 150 tópicos para o dia. E às vezes causa muita frustração não conseguir cumprir todos esses tópicos. Então, encarar um pouco da nossa realidade, do nosso contexto, também é importante para a gente mitigar o máximo possível esses sentimentos ansiosos que vão surgindo durante o dia e que a gente não se adoeça a si próprio nesse processo. Acho que é legal também comentar um pouquinho sobre isso. Com certeza, Caetano. Alguém tem algo a falar sobre isso? Eu mesma não gosto muito de fazer, porque depois fica, não consegui fazer isso. Então, eu sou meio de planejar meia semana, mas todos os dias eu reviso, até para poder ver, poxa, né, aconteceu isso, pensando nos imprevistos, então, eu posso talvez encaixar isso no outro dia, né, eu gosto mais de trabalhar com, antigamente eu tinha agenda, gente, mas hoje eu gosto de bloco de rascunho, que eu anoto, amanhã, depois já faz mais simples o negócio, mas aí vai cada um do funcionamento mesmo, mas isso é muito importante, né, a gente não pode querer colocar além do que a gente dá conta, e aí senão a gente vai, ao invés de ajudar, só vai frustrar, né. Alguém colocou aqui, a Taniele, ó, que nem sempre esperar estar motivado, porque isso não necessariamente vai acontecer todas as vezes, mas ter a disciplina, né? Então, legal. O Igor tá chateado porque ele tá deitado na cama vendo. Tranquilo, Igor. A gente tá falando assim, né? No sentido de, às vezes, dar essas bordas, porque, né, com algumas pessoas até funciona. Não sei, mas, né, com a grande maioria, muitas vezes não. Então, essa é só a importância de dar as bordas aí. Acho que alguém mais colocou, se vocês quiserem ler, meninos, a Isadora, a Ana, trouxeram alguns outros comentários aqui. Eu concordo também com o que o Caetano falou, porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente põe os pés pela cabeça, quer pegar muitas tarefas e às vezes não dá conta. Por isso a importância de se conhecer aquilo que está dentro do seu limite, conhecer quantas coisas você consegue fazer por dia, porque nem todo mundo é igual, né? Quer dizer, todo mundo é diferente, cada um vai ter o seu jeitinho de lidar com isso. E eu faço igual você também, professora. Eu planejo a semana, mas todo dia eu reviso o dia seguinte, porque vai que mudou, vai que amanhã não dê para eu fazer as coisas que eu tinha planejado. E aí vai organizando desse jeito. Isso aí, gente. E eu não sei se acontece com vocês, mas esse negócio de muita chamada também num dia só é bem exaustivo, né? Essa questão de reunião. E aí, por muitas vezes estar, né, assim, virtual, é como se a gente não colocasse o limite, e aí quando a gente vê, eu estou com 5 reuniões, 6 reuniões no mesmo dia. E aí a gente também, né, a importância da gente começar a pôr limite, assim, né, de, poxa, não, peraí, tem que respeitar meu corpo também, né, não dá para ficar o dia inteiro sentado na frente do computador, né, faz mal também para a vista, enfim. E eu acho que, assim, a importância de não se dar simplesmente um dia só para você, eu acho que tem que ter o dia do descanso mesmo, né, mas durante o dia, durante cada dia, você se dá um tempo também, né, de, poxa, nem que seja ali 1 hora do dia, meia hora do dia, mas você dá um tempo para você fazer o que você gosta, porque senão a vida fica restrita a só estudo ou só trabalho, e não é só isso, né, gente? Eu não sei vocês, mas essa questão da pandemia me fez pensar muito nessa questão de sentido da vida, porque, né, assim, a gente está aqui e daqui a pouco não está, é um sopro a vida. Então, o que você gostaria de estar fazendo, né, da sua vida mesmo? Então, para além do estudo, né, isso não define a gente. O que mais a gente gosta, o que mais faz a gente feliz, e você tem um tempo para aquilo, né? Eu gosto de tocar, ouvir música, assistir um filme, de ler um livro, um romance, uma poesia, não sei, né? Ou vou descobrir alguns talentos. Então, depois até compartilhar um texto sobre talentos com vocês, que são coisas às vezes pequenas, mas que são tão importantes, né? Então, importante a cada dia você se dá também esse tempo de valorizar as coisas que você gosta da vida. Concordo, professora. Ter um tempo de lazer diariamente é fundamental, até para a gente não entrar em estresse, né? Muito tempo muito ocupada, muito tempo sempre estudando várias coisas, a gente fica estressado, a gente fica cansado, né? Então, ter esse tempo de lazer é fundamental.
E é isso, diariamente descansar, você pode ver um episódio de uma série que você gosta por dia. Tem espaço para tudo, né? Sim, e esse negócio até da série nos ensina, né? Como a gente tá intenso, não sei vocês, mas ok, é legal, e a gente empolga, quer ver outro, quer ver outro. Quando a gente vê, a gente quer ver a temporada num dia só. Então, mostra o quanto a gente tá intenso nas coisas. Não, gente, vamos apreciar aos pouquinhos, né? Poxa, não, peraí, um episódio a cada dia, alguma coisa assim, para a gente poder, assim também com o estudo, vou fazendo aos pouquinhos, não vou conseguir ler o calhamaço do livro de sei lá o quê, em um dia, uma semana, né? Então, aos pouquinhos, eu acho que é dosar, né? A gente precisa aprender a dosar, porque a vida tá tão intensa, tão de uma vez que a gente está nessa, entendeu? Até pro lazer é assim, de uma vez. Toda temporada de uma vez. É tudo de uma vez, é overdose de tudo, calma. Vamos dosando aos pouquinhos, vamos aprender a fazer isso, a desacelerar nesse mundo que coloca a gente para viver tudo de forma tão acelerada, né? É verdade, ter o equilíbrio, né? Acho que a luta é por encontrar esse equilíbrio mesmo. Com certeza. E claro que a gente não vai saber do dia para a noite, né? A gente não é robô, né, gente? Aprender. A gente vai errar nesse meio caminho, enfim, vai fazer apostas, tentativas, e a gente vai se encontrando. Acho que a ideia desse encontro é mais para a gente compartilhar, né? Para ver que, gente, eu não estou sozinho, ó, tem tantas outras pessoas, tem mais 50, 60 aqui vivendo a mesma coisa, e como é que a gente pode, né, compartilhar e se ajudar, né, estratégias, o que está dando certo para mim, o que não está. Acho que a gente pode dar continuidade a essa conversa, né, esse diálogo, para a gente ir se apoiando, se ajudando, né, gente? Então, agradecer mesmo a Sara e a Ana por terem se disponibilizado, todos aqueles que participaram também, né, no nosso diálogo aqui. E é isso, gente, está aberto, se alguém mais quiser trazer algo. E gratidão mais uma vez, Iana e Sara. Obrigada, viu, professora, pelo convite. Aí eu fico devendo aí para vocês, para compartilhar o teste, vou mandar lá no grupo. E quem quiser me seguir também no meu Instagram, @enfermeiriana, Iana com Y e 2 N's. Foi muito legal o bate-papo aqui com vocês. Obrigada. Eu quero agradecer também. Desculpa, eu tive um probleminha, tive que sair aqui, estou dentro do carro, mas muito obrigada pelo convite, de verdade. E quem quiser me seguir também, me sigam lá no Instagram, _Sara Stephanie. E muito obrigada pelo convite. Tá bom, meninas. Obrigada, gente. Boa semana para vocês, boa aula, bons estudos, e a gente se fala aí semana que vem. Beijos. Tchau, tchau, gente.